Posso falar melhor, claro, da minha situação. Pronto, como sabem, não é uma situação muito normal, nem está propriamente num estado em que seja relacionável com outras situações de forma tão direta, daí também ser complicado toda a parte de tratamentos e gestão e de perspectivas e de perceber como é que as coisas vão funcionar, mas aparentemente o que acontece é que há algures entre a virilha e a coxa do lado esquerdo, da parte de dentro, existem umas lesões que provocam uma dor insuportável e incontrolável, que terá feito com que o cérebro acionasse uma espécie de um mecanismo de autodestruição, uma bola de neve, um ciclo vicioso que, por achar que o corpo não é capaz de lidar com a dor, fez com que tomasse este ciclo em que está a começar a deixar de funcionar cada vez mais e mais rapidamente e de forma mais permanente. Começou com a perna a 2, 3 minutos em que não tinha parte motora nem sensitiva, para de repente esta perna não funciona, a perna direita está a deixar de funcionar também completamente, os braços já não consigo escrever há mais de um ano, já não, hoje em dia nem consigo abrir, sei lá, uma garrafa de Coca-Cola. E coisas, pronto, e depois tomo 25 comprimidos por dia, acho que foi o que tomei ontem, ou eu tenho que fazer ginástica respiratória, tenho que fazer, pronto, é assim, toda uma série de acontecimentos que depois também acaba de ser uma coisa consequência das outras, porque não há medicação inócua, não há nada, pronto, mas no fundo é este ciclo de autodestruição que terá começado por causa de uma cirurgia que terá feito este trauma físico que provocou a dor e que fez com que o cérebro começasse a achar que o corpo não era capaz de lidar com ela, então mais valia ir desligando. Um, Completamente. Pronto, eu estou no quarto ano da faculdade e foi o primeiro semestre, foi o único que fiz sem estar propriamente doente. Pronto. Já havia indícios de dor, mas eu sempre tive uma resistência muito grande à dor e isso também existia antes. Mas pronto, mas foi a partir de fevereiro de 2020, sim, pouco tempo antes de começar a pandemia, cá em Portugal, que as coisas começaram a tomar forma. Mas pronto, até ao 12º, ou até esse primeiro semestre de faculdade, sempre fiz desporto, fazia judo federado, sou cinturão negro, não parece, mas pronto, é verdade, e sempre tive em 1000 atividades e sempre tive do outro lado, eu acho, ou seja, e também de tentar promover a inclusão, claro que é de uma forma totalmente diferente, mas estando do lado em que nenhum problema nos assola, que existimos e existimos a 100%, nunca tive problemas na escola, muito pelo contrário, nunca tive problemas de integração, nunca tive nada, portanto, foi assim uma mudança de começar a perceber porque aquele clichê que uma pessoa ouve de que uma pessoa só percebe quando está do outro lado é um bocado verdade, porque por mais que nós tentemos, e eu acho que sempre tentei, não é o mesmo, porque é diferente uma pessoa tentar ver durante meia, 2 horas ou viver 24/7 com isto, não é? Mas pronto, e eu como comecei a estudar medicina, não é? E é o que estudo. Se não tivesse ido para medicina, tinha ido para teatro. Mas o primeiro semestre para, por exemplo, o último semestre que fiz, ou seja, por exemplo, este ainda está a decorrer, portanto, o que acabou em julho, não tem nada a ver. Primeiro, uma pessoa tem que pensar muito mais em tudo, ou seja, a gerir tratamentos com idas à faculdade, com, por exemplo, no meu caso em que não me consigo transportar neste
último tempo, já há mais de um ano, de cadeira de rodas, em que tem que ser alguém a transportar-me, ou seja, a tentar arranjar pessoas para conseguir ir às aulas, mas também não estar sempre a chatear os mesmos, pronto, fazer essa gestão. Depois existe parte burocrática muito mais chata, que é andar com papéis e arranjar coisas, porque não aguento muito tempo sentado, preciso me levantar, preciso não sei o quê, já fiz um exame no chão porque de repente as pernas falharam e fui para o chão, não me consegui levantar e fiz, ou seja, uma pessoa tem que fazer muito, muito, muito mais por conseguir o mesmo que conseguia antes de forma natural. Pronto, e em medicina, especificamente, nós, quando entramos, temos que entregar uns requisitos como se fosse para a carta de condução, um bocadinho mais específicos, pronto, que faz sentido, pensando no futuro. A verdade é que se eu tivesse começado com isto um ano antes, não teria conseguido entrar em medicina. E foi uma luta para me conseguir manter, porque as pessoas diziam, não, mas não é melhor ir para casa e focar nos tratamentos, mas isso é tudo muito bonito quando há tratamentos que uma pessoa sabe que estão a resultar, e para mim isso nunca seria a opção, ir para casa e esperar que as soluções viessem ou que a vida aparecesse e começasse a andar, não é? Pronto, portanto, é muito. As pessoas nem imaginam, mas é de facto uma luta. Uma pessoa conseguir, com problemas crónicos e mais difíceis, entre aspas ou sem aspas, conseguir o mesmo acesso às coisas. Eu tive muita sorte na parte de integração. Pronto, eu não tenho muita dificuldade com pessoas, e acho que a maneira também como fui lidando com isto ajudou muito a que isso nunca fosse um tópico propriamente. Claro que cada vez vejo mais navios a passar e coisas que não consigo agarrar, e que as outras pessoas conseguem, mas sei lá, vi, não é? Pronto, mas foi graças aos meus amigos e colegas que consegui fazer o que consegui fazer até hoje. Conseguir estar nos estágios, mesmo tive uma equipa de médicos inacreditável, nomeadamente no IPO, então foram de outro mundo, ou em Santa Maria, que são corredores e corredores e corredores, e os meus amigos iam buscar, levar, faziam as coisas acontecer. Pronto, e isso foi muito bom. Em termos de acesso, as coisas não são muito fáceis. Mesmo num hospital, há portas em que uma pessoa não passa, de cadeira de rodas. Ou é preciso alguém ir abrir a outra porta para conseguir passar, ou acesso à casa de banho em que as coisas não são nada acessíveis. E isso, quando acontece até num hospital, bolas. Mas pronto, por outro lado, em termos mais específicos, por exemplo, de estudo, não é muito fácil. Eu, por mais criativo que seja na maneira de lidar com a dor, ela existe, às vezes mais atenuada, outras vezes com picos maiores e mais duradouros, vai dependendo, mas não é muito fácil. Por exemplo, eu estou aqui e para mim sentir que estou a fazer diferença na vida de uma pessoa que seja, já faz todo sentido e já me permite aguentar tudo o que esteja a existir neste momento aqui dentro. Mas a estudar, uma pessoa tem que se concentrar e tem que se focar em si e está a viver muito mais para dentro. E por mais que eu pense que o objetivo é ir cuidar de pessoas, há alturas em que há exames que são super intensos e ou seja, aí a dor também acaba por dificultar. Por outro lado, no meu caso, em que duro muito, 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 muito pouco, também estou muito mais cansado, então tudo também custa mais a ler, por exemplo, há apontamentos ou coisas que uma pessoa quer escrever para lhe esquematizar e eu não consigo fazer isso à mão, não consigo fazer da forma mais intuitiva. Portanto, isso são tudo fatores limitantes. Pronto, eu sempre tive muita sorte porque sempre tive uma grande capacidade de memória e isso é o que me tem ajudado, mesmo apesar de cansado e com todos os medicamentos e não ser igual, nem pouco mais ou menos, ainda é uma coisa que me tem safado. E por outro lado, sempre estudei muito mais a ler do que a escrever.
mas há alturas em que é meio inevitável e uma pessoa se sente mesmo limitada, de género, bolas, eu quero fazer um esquema para visualizar e pensar, ok, é isto, e daqui passa para aqui, daqui para aqui, para aqui, este processo, pronto. Isso é mais difícil e, portanto, não sei exatamente aí de que forma é que a faculdade pode ajudar, não é? Mas pronto, é limitante e é o que é. Lembro perfeitamente na primária de ter. Tinha um rapaz, um amigo nosso da turma que tinha um atraso cognitivo, pronto, e também cheguei a ter outro que tinha problemas mais do espectro do autismo, pronto, e em que em termos sociais era mais difícil de socializar, pronto, e tudo isso foram coisas que nos foram moldando a isso. Por outro lado, eu lembro perfeitamente de, na turma do meu irmão, de um dos meus irmãos, que é 2 anos mais velho, também havia outro rapaz que tinha um problema mais congénito, mais de malformações à nascença, e que era um deles e era bonito de se olhar. Uma pessoa pensava, que espetáculo! E acho que também foi desses exemplos, tanto os que apareceram na minha turma, não só na primária e depois também mais tarde, mas eu acho que se foi desentificando, se é que isto se pode dizer assim, mas com a progressão da vida académica, mas foram estes exemplos que me fizeram saber sempre que queria ser tratado como uma pessoa como um todo e não com fadinhas mansas ou com palminhas nas costas e que isso fosse o que fosse moldar a minha relação com as pessoas. Pronto, mas há assim uns exemplos que são de facto significativos. Acho que havia de tudo. Acho que uh, mesmo que não fossem totalmente felizes, acho que eram mais felizes do que seriam se estivessem em casa ou se estivessem fechados numa sala com uma professora só para eles, porque às vezes não é só a matéria de estudo ou o que acontece em termos académicos mais puros e duros. É, é o estar, é o saber como relacionar conhecimento com as pessoas à nossa volta e com a progressão do saber e a progressão do estar. Pronto, portanto, sim. Era uma relação boa. Eu sempre cresci também a tentar. Acabei por crescer rodeado daquilo que era diferente. Os meus pais sempre incutiram isso muito em nós. E independentemente desde mais inteligentes, com mais dificuldade, mais ricos, mais pobres, mais sociáveis, menos sociáveis, sempre tínhamos que estar presentes em tudo. Desde muito cedo que comecei em campos de férias, em que éramos 90 e 30 desses miúdos, pronto, e eu estava nesse campo de férias como miúdo e depois passei também a ser animador, mas em que eram 90 miúdos, e são, e 30 eram casas de acolhimento, onde, bem, tinham primeiro histórias muitas vezes mais trágicas e traumatizantes, e por outro lado não tinham parte espiritual e parte afetiva e muito regulada, e no fundo era criar um ambiente de inclusão à séria, em que estávamos de um para um, de igual para igual,
que nós até descrevíamos. Pronto, 60, no fundo são 60 miúdos normais e 30 com outro. E o normal aqui não tem qualquer tipo de sentido pejorativo. E isso, por exemplo, foi um crescimento na minha vida e de facto um fator inacreditável. Pronto. E por isso acho que desde muito cedo isso foi uma vertente na minha vida, não tanto deste lado, mas tentando estar do outro. Eu acho que não propriamente, ou seja, a moda, o modo como vejo essas incapacidades não mudou. Acho que aquilo que mudou é a profundidade, ou seja, não vejo que haja propriamente coisas e problemas, e isto é inclusão versus segregação essa parte mais conceptual já existia e estava presente e isso não mudou. Pronto, agora há pequenas coisas dentro disso e estratégias e coisas que falham e maneiras mais de sobrevivência que e sim mudaram porque ou evoluíram porque uma pessoa está do lado de cá e percebe o que é viver minuto a minuto a pensar nisto, não é? Situações como saber que tenho que avisar um motorista que estou de cadeira de rodas porque a probabilidade dele se ir embora por eu estar é grande e tenho que contar com esse tempo. Ou saber que tenho uma festa de anos qualquer e tentar perceber se é acessível de cadeira de rodas, se não é, que outra forma é que tenho. Ou na faculdade, como é que vai ser, se vai ser num piso com elevador, sem elevador, se vai estar a variar. Pronto, todas essas variantes acabam por surgir e uma pessoa pensa nelas antes e porque vê à sua volta pessoas com esses problemas, mas não pensa que são tão intensas, que são tão presentes. E portanto, isso sim, ou mesmo isto de perceber que as pessoas às vezes acham que, ok, são 2 horas e meia de tratamentos por dia, isso também, pronto, tens o resto do tempo. Sim, mas os tratamentos não é ir lá para o spa, não é? Não é assim que funciona. E pronto, e portanto, acho que o que mudou foi não propriamente o meu olhar em termos de identificar os problemas e aquilo que existe, mas a profundidade da maneira como lidar e perceber a intensidade desses mesmos problemas na vida das pessoas. Eu desloco-me praticamente de Uber, Bolt ou Freenow, qualquer uma dessas empresas. Pronto, é a maneira que eu tenho de também ou jantares ou tratamentos, porque então em Lisboa não é muito fácil, não é como quando eu vivia em Tomar, que uma pessoa em 5 minutos de carro está noutro sítio qualquer, não é? Pronto. E também pela minha independência, eu gosto de sentir que, pronto, consigo ir sozinho a sítios e ainda chegar, mesmo de cadeira de rodas, mesmo precisando de ajuda, pronto, como cheguei até aqui, não é? E infelizmente, quase metade das minhas viagens, ou daquilo que eu tento que sejam viagens, tiveram, e foi assim que rebentou esta polémica, tinha motoristas que, quando viam que eu estava de cadeira de rodas e se estavam a aproximar, e eu via a matrícula, via a marca do carro, via o motorista, de repente iam-se embora. Havia uns também que começavam a viagem como se eu estivesse lá dentro sem eu lá estar, ou outros que chegavam, abriam vidros e diziam cadeira de rodas, não, nem pensar. Ou outros que diziam, o quê? Eu sou pago para levar pessoas, ainda levei com esta semana, sou pago para levar pessoas, não sou pago para levar com rodas. Ou então se tem rodas, porque é que não vai sozinho? E ouvir essas coisas, ou com um ar de super desdém, e estas são as mais soft, com um ar super desdém de mas isso também vem. E uma pessoa pensa, sim, gostava. E a certa altura, um motorista que eu disse, olha, tenho mesmo pena, mas
não vai dar para cancelar porque eu não tenho tempo e preciso mesmo que se dou e não faz qualquer tipo de sentido e é pura discriminação. Eu assim, está bem, mas é só desta vez, e a certa altura o discurso começou a descambar à séria e eu decidi, pronto, chega, gravei e acabei por pôr nas redes sociais, gerou-se toda uma polémica porque as pessoas ficaram indignadas e as pessoas nem percebiam que isto acontecia. E a verdade é que, eu sei, a maioria das pessoas não usa, ou seja, as pessoas com incapacidade, a maioria não usa os TVDs da mesma forma que eu uso. Pronto, primeiro porque não é um transporte super barato, não é? E depois porque eu ainda insisto em fazer a minha vida o mais normal possível. E é triste ver que as pessoas com problemas muitas vezes vão recuando na vida e perdendo a parte social. Mas pronto, e isto acabou a chegar a todas as empresas e a indignação das pessoas e pronto, os diretores das mesmas ligaram-me a querer saber exatamente o que é que acontecia e que não tinham noção e eu expliquei como é que é possível não terem noção, porque eu estou pronto para ajudar no que for, mas é assim, eu faço várias queixas e não dá em nada. Como é que é possível fazer uma queixa de uma viagem inacreditável e de repente, na semana seguinte, apanhar o mesmo motorista e com o mesmo comportamento? A certa altura, eu todos os dias ter que fazer no mínimo uma queixa é uma coisa super desgastante. Estar a escrever, estar a perceber, depois falar com o centro de ajuda, não sei o quê. E faço isto porque quero mesmo acreditar que vai fazer diferença. Mas há alturas em que eu percebo, as pessoas desistem e é difícil. E as pessoas, e eles não tinham noção nas empresas que eu, por exemplo, muitas vezes tenho que começar a pedir os TVDs com meia hora de antecedência porque a probabilidade de um cancelar é muito grande. Quando eu mando uma mensagem já a avisar, olá, olho, estou de cadeira de rodas, vou precisar só da sua ajuda, se faz favor, respondem, não, ou desligam, ou vão-se embora, ou cancelam, e pronto, e não terem noção disto era uma coisa grave. Pronto, e aí foi um grande boom. E depois comecei a falar com eles e a criar estas categorias de acessibilidade, que são motoristas que têm informação já para tal e sabem como é que as coisas funcionam. Até coisas de discurso, eu, por exemplo, não me importo, mas há pessoas que se importam e têm todo o direito. Que é uma pessoa entra e leva logo com a coisa do então o que é que aconteceu? Foi acidente ou doença? E eu rio-me, às vezes tento despachar só conversa, mas de facto uma pessoa, pronto, não tem que levar com isto e há alturas em que não lhe apetece e sai das consultas e há consultas que são muito chatas ou tratamentos que não correm bem ou no meu caso, por exemplo, não estou a melhorar e há alturas em que é só leva-me até casa ou leva-me até sítio X, pronto, mas criou-se isto, mas não está tudo resolvido. Agora, por exemplo, estive a fazer outra queixa grande diretamente aos contactos que depois criei com eles e a estas pontes mais diretas e dizer que continuava a fazer queixas e certas queixas, pronto, e ainda ontem um deles me ligou a dizer que agradecia aquilo que eu fazia, porque também enaltecia quando as coisas corriam bem, e é uma coisa que eu acho que é muito importante, e também para as pessoas não entrarem numa espiral de dizerem só mal, 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 mas pronto, iam começar a fazer uma formação obrigatória também aos motoristas que não iam só para estas categorias. Pronto, porque de facto toda a gente tem que ter essa obrigação. E tudo bem, o próprio motorista pode ter alguma mazela que não o permite pôr a cadeira. Está bem, chamamos ajuda da rua, mas predispor-se a isto, ou eu não ter que pagar uma taxa de espera completamente descabida porque o motorista não sabe pôr a cadeira de rodas no porta-bagagens ou não ouve aquilo que eu digo e está ali minutos e minutos e acabo eu a pagar uma taxa de espera mas sem ter culpa nenhuma, não é? E para quem eu fiz, acho que 768 viagens no ano passado, isto é um acumular, não é pelo dinheiro, é o princípio que está errado, pronto. E esta é a grande polémica, que ainda usa muitas horas da minha vida, mas que eu acredito mesmo que está a ter alguma diferença, ou a provocar.
É uma pergunta curiosa. Eu acho que, inevitavelmente, sim, mas muito por isto, que é, eu não gosto muito de viver para dentro, não é muito a minha praia nem a minha cena. E, portanto, sentir que estou a ser útil na vida de alguém, e isto começou com pequenos testemunhos em grupos de jovens ou em pessoas que queriam que eu fosse lá falar e mostrar um bocadinho como vivia e perceber, até nas pessoas à minha volta, que provocava coisas boas, no fundo, e era coisas frutíferas. Foi eu sentir, pronto, e também a parte da minha fé, sentir que, pronto, era um bocado chamado a isso e, pronto, não é tanto por ser publicamente o ato das pessoas conhecerem, ou é mais pelo que isso provoca, pronto, e sentir que, de alguma forma, eu estou a fazer diferença na vida de alguém, faz-me pensar que, ok, as dores, o desconforto, e aquilo que está a acontecer na minha vida já tem um propósito, ou tem mais um propósito. Pronto, portanto, ajuda nesse aspecto e também ajuda depois a clarificar coisas, ou seja, é claro que isto, por exemplo, dos TBDs é pensar nas pessoas, mas também é pensar em mim, e, não, e acho que não tem propriamente mal, não é? Ou seja, há várias coisas que a resolução tendencialmente é pensar no que isto trará aos outros, mas também há coisas que é imediatamente a pensar no conforto a que tenho direito, na coisa básica a que tenho direito e que não existe. Mas pronto, portanto, acaba por ser um sim. Falar publicamente é uma coisa que me tem ajudado também a desbastar caminho e a perceber que isto de facto está a ter um propósito verdadeiro. Acho que não. Acho que não, mas também não é no sentido de culpabilizar estas mesmas pessoas. Acho que não há formação para isso. E acho que isso é um dos grandes passos que tem que existir. Uh, é chato eu todos os dias ter que ensinar 3 ou 4 pessoas que passam pela minha rotina, no mínimo, como montar uma cadeira de rodas ou como a desmontar. Eu não me importo, mas percebo perfeitamente quem, a certa altura, até sai menos de casa por isto, porque é toda uma dinâmica só o montar ou desmontar. Ou é toda uma dinâmica perceberem que as limitações também não é suposto limitarem tanto e que acham que é tudo um bicho de 7 cabeças e não percebem que às vezes também é preciso pôr em perspectiva e relativizar. Portanto, acho que as pessoas não estão preparadas para isso e não tem que ver com serem mais ou menos instruídas intelectualmente. Tem mesmo que ver com o simples facto de a formação que existe em qualquer uma dessas áreas faladas não incluir isto, ou durante muitos anos nem sequer pensar sobre isto. Se por um lado a saúde mental é tão importante e é uma coisa que está cada vez a ganhar mais destaque, e ainda bem, esta parte da inclusão não pode passar ao lado, e não é um assunto menos importante porque é uma minoria. Na verdade, é um assunto tão importante como os outros porque não afeta uma minoria, mas afeta uma globalidade, porque existe a parte de estar doente ou ter uma deficiência ou ter uma incapacidade, e depois toda a outra parte entre a ajuda e do ser presente na vida destas pessoas. Pronto, e atenção, eu tive ótimos exemplos na primária e depois no segundo ciclo, no terceiro ciclo, de professores que eram inacreditáveis e de projetos que organizavam e de ações que faziam, mas os restantes não estão preparados, e é uma pequena minoria os que estão, e os que estão é por interesse pessoal e porque quiseram isso, não foi porque lhes foi incutido. Pronto, e acho que essa é uma das grandes batalhas que tem que existir. Mesmo que amanhã haja um milagre e a minha doença entre em modo de regressão, eu sei que nunca me vou conseguir desligar disto, porque estar deste lado
traz coisas ótimas e que uma pessoa não está à espera. Também isto, as pessoas às vezes acham que uma pessoa está doente só traz coisas más. E às vezes só este pensamento já é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido, e é bom que as pessoas percebam que não é bem assim. Portanto, as pessoas não têm instrução, não. Acho que a educação inclusiva, acima de tudo, é quando uma pessoa não tem que pensar muito para poder aprender. Ou seja, não tem que criar grandes estratégias alternativas ou extras para que seja possível alguém poder obter conhecimento. E acho que, acima de tudo, isso é educação inclusiva. Se falarmos de escola desde o início até à faculdade e com faculdade incluída, um, pronto, são um bocado os mesmos, mas eu acho que, por exemplo, no ensino primário já existe uma tentativa de inclusão há mais tempo e com algum sucesso, que é esta coisa de não pensar na segregação e, e pensar mais numa inclusão verdadeira, não fazer uma turma só de pessoas com X problema, mas pôr essas pessoas e criar um ambiente de entreajuda noutras turmas. Pronto, acho que isto depois, à medida que os anos vão passando e o conhecimento se torna talvez mais especializado ou mais difícil de adquirir ou que dê mais trabalho, acho que a inclusão é uma coisa que se vai perdendo ou se tem perdendo ou ainda não se chegou lá. Pronto, e há grandes desafios de as pessoas começarem a ter que estar num sítio mais à parte e cada vez mais fora para poderem chegar a certos níveis. Pronto, e eu vejo isso mesmo na faculdade. É uma grande luta poder continuar a sentir-me parte de um corpo que são os meus colegas e começaram como de igual para igual e pronto, e as condições mudaram e eu tive que lutar muito, muito, muito para que não mudasse tanto. Pronto, e acho que no secundário não sei quantas turmas é que existem ou o que é que existe. Não sei no sentido de não conheço de forma a poder dizer, como no ensino primário, que o trabalho que se tem vindo a fazer é notório e faz muita diferença. Acho que no secundário as pessoas de repente já vão automaticamente para um curso profissional, ou que não tem mal nenhum, ou para uma coisa que exija menos e de repente as turmas já são só, as de ciências já são só pessoas com capacidades muito mais matemáticas rápidas e não há muito mais competitividade do que entreajuda, e a certa altura onde é que está a inclusão nisso, não é? Eu acho que o primeiro passo está dado, que é começar desde cedo, desde o ensino pré-primário e isso ser uma coisa natural para qualquer pessoa que esteja na escola, ou seja, que não haja um dia no quinto ano em que alguém chega a casa e diga hoje recebi um menino diferente em casa, não é? Mas que seja algo natural e que faça parte e que não haja alguém que tenha algum problema e que isso é que seja a diferença e não o contrário. Pronto, e acho que depois é pensar em alternativas para alguém com certos problemas e que não têm que ser necessariamente cognitivos. Às vezes, problemas físicos, doenças, levam a certos medicamentos que deixam as pessoas muito mais cansadas, com menos capacidade de estudar, tudo é mais difícil e que isso não seja um impedimento para, se essa pessoa quiser estudar biologia, saber mais, que queira saber mais, que não tenha que ficar só por uma coisa mais prática, ou o contrário até, mas, portanto, tentar sempre ter uma opção de que as pessoas consigam não se sentir limitadas à partida e que sejam limitadas pelo seu gosto e prazer. Acho que acima de tudo existe uma coisa, eu vou dar um exemplo, que é o desconhecimento
e às vezes até eu acho que o estigma, pronto, muitas vezes acaba por ser uma coisa involuntária e muito mais de resultante da ignorância que existe, não propriamente um estigma pensado e consciente. Claro que também existe, mas não acho que seja a maioria. Mas o desconhecimento leva a coisas tão simples, mas tão importantes como as pessoas acharem sempre que sabem melhor, o que é melhor para nós e que temos menos voto na matéria porque estamos incapacitados de alguma forma. E isso, por exemplo, é das coisas que para mim mais me custa. E acho que mais me magoa é quando as pessoas não ouvem o meu lado, não ouvem aquilo que eu digo que preciso neste momento, que me faz falta, que eu disse, por exemplo, este exemplo vai por ser parvo, mas eu disse, por exemplo, que estava a precisar, disse a uns amigos que estava mesmo a precisar de viajar e sair de Portugal e sentir outra vez a coisa de uma viagem. Sei que não posso fazer durante muito tempo, porque tenho tratamentos obrigatórios todas as semanas e que são imprescindíveis, mas que de alguma forma queria e quero fazer isto. E há comentários automáticos das pessoas a dizer não, mas vai para uma coisa mais perto, dentro de Portugal, mas porquê que has de ir para tão longe? Isso é perigoso, não vais ficar cansado. Vou ficar cansado e então, também fico cansado de cá, e se fosse assim não saía de casa. Mas eu sei que as intenções são boas, da mesma maneira quando tinha professores a dizerem mas não queres ir, não é melhor pôr uma pausa, fazeres, parar, acho mesmo que é melhor parares, é o melhor para ti. E eu dizia, acho mesmo que não é o melhor para mim, mas obrigado pela preocupação. Para mim faz sentido continuar este percurso académico, continuar a ingerir conhecimento e sentir também que faço parte deste grupo e que isto faz parte da minha vida e que também não foi dominado pela doença. Portanto, mais que o desconhecimento e o estigma provocado pelo desconhecimento do que um estigma assim de forma mais agressiva, mas sim, claro. Para termos uma sociedade verdadeiramente inclusiva é preciso ouvir aquilo que as pessoas precisam, as pessoas que são as que têm que ser incluídas e que muitas vezes são postas de parte. Eu, por exemplo, eu saio de casa e saio, por exemplo, na minha scooter, aquela motinha tipo de velhinhos, saio nisso, eu sei perfeitamente que há a parte de caminho que pode ser para ir a um café ou ao jardim que é a 500 metros da minha casa, mas há a parte que eu vou ter que fazer pela estrada porque não há um passeio com uma rampa. Mas uma pessoa depois olha e na rua onde existem 20 garagens, todas as entradas para garagens têm rampas, mas depois as passadeiras têm 15 cm de altura de passeio e estes desníveis que, por exemplo, para mim não são possíveis ultrapassar. Isto é um exemplo que pode parecer pequeno ou palerma, mas isto são coisas que a longo prazo é chato. Uma pessoa sair de casa já tem o desafio daquilo que lhe que faz parte e que não pode mudar, e ainda ter que estar a pensar em todos os desafios que vai enfrentar para poder chegar a um sítio, ou por exemplo, eu agora no livro que lancei, nesta Vida Entre Linhas há todo um capítulo só sobre a acessibilidade e que é a vida acessível ao mundo. E falo, por exemplo, de um festival de verão ou de inverno, é indiferente a parte sazonal, mas uma pessoa vê festival inclusivo, plataforma para pessoas de mobilidade reduzida, com deficiências, não sei o quê, e eu de repente, ok, vou ver o que é isto, assim, só pode entrar com um acompanhante, ok, tudo bem, e de repente estava eu no meio das restantes pessoas com certos problemas, muito diversificados, e de repente o amigo que estava comigo estava a 2 metros de mim, ou seja, de repente estava... É verdade, não vai pelos artistas, mas vai pelo ambiente
e por se sentir, lá está, que faz parte. Eu acho que é isto, é fazer parte. E uma das coisas que eu digo é, em vez de criarem uma plataforma num palco para todas estas pessoas, que façam pequenos desníveis, pequenas alturas onde uma pessoa possa ir com um grupo, onde possa estar ou seja, haver essa possibilidade de ter uma vista que não conseguiria se tiver e que não consegue se tiver toda a gente à frente, mas não estar completamente excluída do ambiente e do seu grupo de amigos. Se eu vou no meio de vários amigos, a probabilidade de existir alguém com um problema como o meu, não no sentido de médico, mas com uma incapacidade, não é enorme. Mas eu mereço estar ali com os meus amigos que não têm nada, não é? Pronto, e isto são exemplos como aquelas coisas de uma pessoa vai ao meu arena e existe balcão para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, ou não sei bem como é que ele se chama agora. Mas uma vez mais pode ir com um acompanhante, mas depois aquilo é mais na ponta do pavilhão. Pronto, e uma pessoa pensa, isto é mesmo inclusão? Pronto, não estou a dizer que é fácil e não é fácil mudar de um dia para o outro, por isso é que eu também perco tanto tempo nesta história dos TVDs e a criar as categorias de acessibilidade. Ainda ontem estive a falar com o diretor de uma das empresas para tentar perceber como é que se pode melhorar ainda estas categorias e aquilo que acontece, porque a acessibilidade dá trabalho e a inclusão dá trabalho, mas vale mesmo a pena, porque nem toda a gente tem o mesmo estofo para aguentar certas situações. E há pessoas que simplesmente se fartam. Eu não consigo dizer que não percebo porque é que essas pessoas se fartam. Tenho pena, mas é muito, muito compreensível. Dizer que se tiverem a oportunidade de comprar A Vida Entre Linhas, está disponível em todas as livrarias online e em algumas fisicamente. Acho que é um livro bom de se ler, independentemente do estado de vida em que se está. Pronto, e acho que engloba vários aspectos disto que falei e também do crescimento. Não é um livro sobre mim, é um livro sobre a vida e do fenómeno que abrange qualquer um. O livro em si tenta ser inclusivo do estado de vida em que uma pessoa está. E, portanto, acho que é uma boa maneira de olhar para a vida. E pronto, é isto. E obrigado pelo convite.